Olá, tudo bem? Você prefere um regime ditatorial? Se você prefere um Jair Bolsonaro da vida, é por pura ignorância. Eu digo isso porque hoje, dando continuidade à nossa conversa sobre regimes políticos, nós vamos falar um pouco sobre ditadura, que é a concentração do poder político. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Ditadura é uma palavra de origem latina derivada de dictare, ditar ordens. Na antiga República Romana, você lembra e que o ditador era o magistrado que detinha temporariamente plenos poderes após ser eleito para enfrentar situações excepcionais, como, por exemplo, os casos de guerra. Seu mandato era limitado a 6 meses, embora houvesse a possibilidade de renovação dependendo da gravidade das circunstâncias. Comparando com suas origens históricas, o conceito de ditadura conservou apenas esse caráter de poder excepcional, concentrado nas mãos do governante. Atualmente, um Estado costuma ser considerado ditatorial quando apresenta as seguintes características: a eliminação da participação popular nas decisões políticas. Você vai ficar fora disso. Concentração do poder político. Aquele grupinho que vão dar ordens para você. Inexistência do Estado de Direito. Você não tem direito a nada. Fortalecimento dos órgãos de repressão. Volta à censura. Controle dos meios de comunicação. Se você não quiser, fecha-se. É importante lembrar que na eliminação da participação popular nas decisões políticas, o povo não tem nenhuma participação no processo de escolha dos ocupantes do poder. Não existem eleições periódicas. Ou quando existem, são eleições fraudulentas. E são proibidas as manifestações públicas de caráter político. Você não pode mais fazer uma passeata na rua. Você vai preso. E aí se instala a concentração do poder político. O poder político fica centralizado nas mãos de um único governante. Ditadura pessoal. Ou de um órgão colegiado de governo. Ditadura colegiada. Geralmente o ditador é membro do poder executivo. O poder legislativo e o poder judiciário são aniquilados ou bastante enfraquecidos. Assim, podemos confirmar a inexistência do Estado de Direito. O poder ditatorial é exercido sem limitação jurídica. As leis só valem para a sociedade. O ditador está acima das leis. Não tem Ministério Público para processá-lo, não. E nessa condição costuma desrespeitar todos os direitos fundamentais do cidadão, principalmente o direito de livre expressão e a liberdade de associação política. Eu sairei logo do ar aqui desse espaço democrático e universal. Além das características anteriores, as ditaduras se sustentam mediante 2 fatores. Primeiro, fortalecimento dos órgãos de repressão. As ditaduras montam um forte mecanismo de repressão policial destinada a perseguir brutalmente todos os cidadãos considerados adversários da ditadura,
Quando eu digo brutalmente, ele vai bater em você mesmo. Esses órgãos de repressão espalham um verdadeiro terrorismo de Estado, utilizando terríveis métodos de tortura e de morte. 2. Controle dos meios de comunicação de massa. As ditaduras procuram controlar todos os meios de comunicação de massa, como programas de rádio e de televisão, espetáculo de teatro, filmes exibidos no cinema, jornais e revistas. E certamente a internet. Monta-se um departamento autoritário de censura oficial destinado a proibir tudo aquilo que é considerado contra o governo. Somente são aprovadas as mensagens públicas julgadas favoráveis ao governo ditatorial. Eu, Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí, em 1972, quando entrei para a televisão, a TV Baré, afiliada da Rede Tupi de televisão como coordenador geral de produção e programação, e chefe da equipe técnica, eu tinha uma carteira de Polícia Federal. Tudo que eu escrevia ia para a censura aprovar. Eu ainda guardo roteiros para os programas de televisão com o carimbo da censura da Polícia Federal. O uso desses instrumentos de controle e opressão pode ser historicamente analisado em diversos regimes ditatoriais do século XX. Exemplos: as ditaduras implantadas por Hitler, Alemanha nazista, Stalin, União Soviética, Getúlio Vargas, Brasil, Franco, na Espanha, e regimes militares como os que vigoraram na Argentina e no Brasil. Todo mundo sabe disso. Que em 64 começou o regime ditatorial e passou os anos que se passaram e aconteceu o que você sabe. Para finalizar este tema, eu vou me recorrer a Norberto Bobbio. Para ele, o poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão, de algum modo, subordinados. Nas relações entre grupos sociais diversos, o instrumento decisivo para impor a própria vontade é o uso da força. Norberto Bobbio quis dizer que o poder político tem ascendência sobre o poder econômico. O poder político, o uso da força, é o poder de última instância. Você me vem aqui ainda querer colocar o Bolsonaro como presidente da República, um ditadorzinho de merda? Muito obrigado por permitir que eu lhe fale nesse espaço, embora eu tenha pouco para lhe ensinar, mesmo assim quero contribuir para tornar esse espaço um pouco mais útil. Se você não assistiu todos os vídeos, eu recomendo que você reveja no nosso canal no YouTube, Jardim do Éden TV, que fica mais fácil de você encontrar pelos títulos todos os vídeos que eu gravei sobre este tema. E amanhã, que tal a gente conversar um pouco sobre teoria da comunicação, deixando de lado essa história de filosofia política? Porque teoria da comunicação, essa é um pouco da minha praia. Eu falo e você me escuta. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. E até amanhã.